Aleluias. Vamos ter mais uma palavra de oração. Continua a nos ajudar, Senhor. Continua a nos ajudar. Abre os nossos olhos. Remove as emoções perturbadas. Assenta as nossas emoções do seu jeito. Que nós tenhamos as tuas emoções. Elas nos impedem tanto de te ver, Senhor. Por isso eu peço, vem sobre nós, com o teu poder, com a tua graça, com a tua visitação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vimos que nós somos dele e nós estamos vendo que nós somos filhos. E que filhos têm distinção, né? Para aqueles que são pais, a gente entende o que eu vou falar com muita clareza. Cai o seu filho numa piscina e um sobrinho. Qual que você ama? Qual que você vai resgatar primeiro? É instintivo. É instintivo dentro de nós. É uma coisa voltada ao coração. O coração procura aquilo, né? Porque nós somos filhos dele. Mas tem dois textos que são extremamente importantes de nós olharmos sobre essa questão da filiação. Romanos capítulo 8, versículo 14 até o 19. Ele diz assim, o texto bíblico, Romanos 8, 14 a 19. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o que eu concluo aqui? Que quando eu sou filho, eu sou guiado. Então falta direção para nós? Não. Quem tem mais interesse, eu tenho um filho de 5 anos. Não, vamos colocar aí 7 anos. Eu vou deixar esse filho num aniversário infantil. Certo? E eu não vou estar no aniversário. Quem que tem mais interesse em comunicar com ele sobre como ele deve se comportar? Sou eu que vou falar com ele ou é ele que vai ficar me perguntando? O que ocorre? Sou eu que falo com ele, filho. Então, como eu te expliquei, cuidado com o balanço, não entra na frente, cuida com trepa-trepa, tudo que as monitoras falarem você obedece. A tia fulana é quem está responsável por você, o que ela falar você vai fazer. Eu vou falar isso 2, 3 dias antes, eu vou falar isso no carro indo para o aniversário, eu vou falar isso lá no aniversário, eu vou dar as instruções necessárias. Deus nos instrui naquilo que temos necessidade. Ele nos instrui naquilo que temos necessidade. Porque é o que o texto bíblico está dizendo. Todos os que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O Espírito não guia o mundo, com exceção daqueles que ele está salvando. Porque o relacionamento com Deus Pai começa antes do nosso novo nascimento, porque ele vai cercando o caminho da gente, né? Eu me converti aos 15, mas a primeira vez que eu me deparei com Deus Pai foi olhando um quadro da Arca de Noé, com 5 anos de idade. Eu olhei aquilo me atraiu e me gerou um temor. Era Deus me chamando. Eu fui chamado em definitivo 10 anos depois, mas Deus usou esse tipo de circunstância para poder ir me chamando. Então é assim que Deus vai fazendo. Meu pai era um homem ímpio. Ele chegou em casa, eu tinha 7 anos de idade, ele chegou em casa um dia, ele chamava a minha mãe de nega. Minha mãe era branquinha, mas ele chamava ela de nega. Virou para ela e falou, nega, vem cá, presta atenção. A partir de hoje nós não almoçamos enquanto nós não lermos uma porção da Bíblia todo dia. E meu pai fazia um pequeno devocional lendo a Bíblia e fazendo uma oração repetitiva. Mas era uma oração que ele fazia todo dia. Eu fui apresentado à Bíblia com 7 anos de idade. Por uma
uma pessoa ímpia. Gente, quem que faz isso? É o arranjo do Pai Celeste, porque eu ia me tornar filho. Passado uns 2 anos, um tio meu foi comer em casa e ele zombou do meu pai. Eu tenho a cena gravada na minha mente. Estou contando, estou lembrando da cena. Meu pai virou para o meu tio e falou assim, era irmão dele, João, não ria da Bíblia, porque tudo que a Bíblia diz é verdade. Gente, é um arranjo. Eu só ia ser chamado 7 anos depois. Mas ele vai cercando o caminho da gente, porque a gente é filho. Quando que uma criança nasce? Quando ela pôs a cabecinha para fora? Ou quando ela nasceu por inteiro? No novo nascimento é do mesmo jeito. Tem parto que é demorado. Tem gente que luta, que resiste. Não quero sair, não quero vir. Mas não vai ter jeito, ele vai nascer de novo. Então Deus já está cuidando como um filho. Vocês estão entendendo? Até porque não se nasce de novo no parto. O parto é uma consequência daquilo que foi concebido. O Senhor concebe a gente quando a gente não está nem imaginando. Porque nós somos filhos. E nós vamos receber essa direção dele durante toda a nossa vida. Aí vejam o que diz. Porque não recebestes um espírito de adoção, um espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes um espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai. Aqui ele colocou um contraste. Ele colocou qual contraste? Medo e paternidade. Porque o medo sempre entra quando falta paternidade. Vocês estão conseguindo entender? Então, não havendo paternidade, entra o medo. Eu fiquei na dúvida se eu ontem estendi ou não, falando das emoções, dos pensamentos e das emoções. Resolvi não estender. Se sobrar tempo, eu vou abrir isso para vocês com clareza aí ao longo dos dias. Né? Qual é o pensamento que gera cada emoção. O medo foi gerado pela ausência do pai. Mãe alivia filho de medo. Mas você quer aliviar o medo é quando o pai é bem próximo. Bem coerente. Porque Adão teve medo quando o pai se distanciou dele por causa do pecado. O pai distante, o coração nosso é tomado por medo. Então você precisa aprender a entender a presença de Deus para que o medo seja tirado. Você precisa aprender a clamar Abba. O que é Abba? Papai. Paizinho. Ô Zé, vem cá. Tá? Eu sou filho. Hoje nós vamos inverter. Eu sou filho. Ele é meu pai. Em geral é esse daqui. Ah, esse é meu pai, Zé. O que é Abba? Oi, papai. Ai. Você é meu filho. Você está entendendo? Vai lá. Abba tem proximidade. Se o teu coração foi distante do teu pai, não tem problema. Aprenda com um pai perfeito. Ô papai, eu sei que o Senhor me ama. Eu não sinto, eu não vejo, eu não consigo entender, mas eu sei que o Senhor me ama porque o Senhor diz isso. Deus, muda minha mente e meu afeto. Ajuda meu afeto a ver bondade no Senhor, porque eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou amado. Eu sou amado. Eu tive uma experiência terrível na doença da Alessi. A Alessi, na última semana de vida, ela passou no hospital, porque ela tinha muita dor. O câncer voltou na medula e nos ossos, pegou a C4. C4 é responsável pela parte de baixo, então ela tinha muita dor. O dia que ela entrou no hospital, fizeram fentanil por gotejamento. Ela virou para mim, foi segunda noite. Na terça-feira ela falou comigo e disse assim, César, não me tira do hospital.
porque a dor passou. Só que pegou a medula óssea e aí faltava oxigênio. Então ela já vinha 1 mês respirando assim. E meus queridos, 5 minutos vai lá, 10 minutos vai lá, meia hora vai lá, mas 1 mês desse jeito vai dando uma agonia. Mas vai dando uma agonia. E o que nós fazíamos? Eu, a Jéssica, o André e a Raquel, uma sobrinha, nós 4, estava no auge da pandemia. Nós 4, falei com os médicos, eles me deram permissão para ficarmos nós 4 no quarto. Então a gente ia revezando. Então a gente fazia devocional, porque ela sedou, mas ela tinha consciência. Então quando a gente orava, cantava e lia a Bíblia, ela relaxava. A gente percebia que a respiração amenizava um pouco. Então, chegou quinta-feira à noite, ela partiu para o Senhor no domingo à noite. Chegou quinta à noite. Eu estava com ela, era umas 2 da manhã, e eu cantando para ela, eu não me lembro qual música eu estava cantando. E eu fui tomado por uma sensação do desamor de Deus. Que coisa horrível. E eu sei que alguns de vocês têm. Vocês não conseguem se sentir amados. Eu fui tomado por uma sensação de que Deus não estava amando ela. E eu orava, enquanto cantava, eu orava na minha mente. Deus, ela te amou a vida inteira. Quando eu a conheci, ela tinha 19 anos, ela fazia devocional de 4 horas. Senhor, ela te amou a vida inteira. Senhor, recolhe ela. Tira esse sofrimento. Leva ela para o Senhor hoje. Senhor, o Senhor não está amando aqui na minha mente eu cantando a música. E uma luta, Senhor, não me deixa ter isso, não me deixa ter isso, não me deixa ter isso, eu não quero ter isso. Eu confio no Senhor. De repente a música acabou. Sabe a música que o Espírito Santo trouxe na minha mente? Eu cantei para ela, eu não cantava há 20 anos essa música. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalala. E aquilo desapareceu. Não importa que você não sinta. Uma hora você vai sentir. Importa que você saiba. Importa o que a palavra de Deus diz. Importa que Ele é um Pai presente. Não importa a nossa dor. Não importa a nossa dor. Ele é um Pai presente, amoroso, gentil, dócil, cuidadoso conosco. Não importa o tamanho da nossa dor. Ele sempre é amor, porque nós somos filhos dele. Filhos. Filhos, a sua bandeira sobre nós é o amor. O seu estandarte sobre nós é o amor. A bandeira demonstra aquilo que somos, aquilo que habita dentro de nós. As 4 cores da nossa bandeira demonstram quem somos no Brasil. Cada cor demonstra uma coisa. A bandeira demonstra a atitude que tem o reino que nós servimos. O reino do nosso Deus é um reino de amor. Não tem condições dele fazer absolutamente nada na nossa vida sem fazer com amor. Porque você é filho. E aí ele diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A palavra usada aqui é teknon, filhinho, criancinha. Então o texto diz, guarda isso, que somos criancinhas dele. Aí diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então ele está dizendo aqui uma coisa maravilhosa. Ele está dizendo que nós herdamos tudo com Cristo. Eu tinha um pastor que eu conheci logo que eu me converti.
O nome dele era Gustavo. Então ele era um homem muito simples. Ele viajava de ônibus, naquela época tudo era muito difícil, ele era um evangelista. Então ele andava no Paraná de ônibus, e lá a gente tem muitos campos de plantação. Muitos. É lindo. O estado é lindo. Então ele de ônibus com o sujeito do lado dele, ele dizia assim: meu pai é dono de tudo isso daqui. Como assim teu pai é dono de tudo isso? E aí ele evangelizava. Papai é dono de tudo isso. Você é herdeiro. 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 Te falta alguma coisa? Não, porque você é herdeiro. Se ele não está te dando, é porque aprove a ele, por algum motivo, não te dar. Então não te falta. Meus queridos, a queixa, quem aqui é queixoso? Levanta a mão. Vai lá, levanta alta a mão. A queixa fere a paternidade de Deus. Quais seriam os meus sentimentos se meus filhos fossem queixosos comigo? No mínimo eu ficaria triste. Como é que Deus, sendo perfeito, a gente queixa? Sendo soberano, a gente queixa. Sendo poderoso, a gente queixa. Nada nos falta. É uma atitude ruim da nossa filiação. É uma atitude de descrença de que somos filhos, do poder, do amor dele, cuidando de nós. Eu vou dar uma sugestão para os irmãos do governo. Estudem sistematicamente o tema soberania. Porque se tem uma coisa que descansa a alma humana, é o tema soberania. Peguem o livro Deus é Soberano. É que não dá tempo da gente fazer. Eu amaria fazer. Mas precisa de uns 40, 50 estudos para você estudar o livro. Mas é maravilhoso. Por quê? Porque o nosso coração encontra profundo descanso em Deus, na soberania dele. Dissipa-se a ingratidão, a queixa, porque a gente vê que ele não apenas é soberano, mas que ele também é amoroso. E este Pai que diz que nós somos herdeiros, diz que nós não herdamos apenas as coisas boas. Diz assim: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então presta atenção. Nós recebemos a graça de não apenas crermos em Deus, mas também de sofrermos pelo seu nome. Então seremos perseguidos, teremos problemas, teremos lutas, teremos dificuldades. Tudo por quê? Porque, como Cristo sofreu, nós também sofreremos. Então ele é um Pai que providencia dores. Porque um bom pai providencia dores para o seu filho. Porque a dor é um dos instrumentos que ele usa no nosso crescimento. Mas isso nós vamos estudar amanhã ou domingo, sobre o pai produzindo as dores. Você está entendendo? E aí diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Falou de sofrimento de novo. Aí ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabe qual a palavra usada aqui? Ruiós. Não é tequinon, é filho adulto. Então eu tenho no 16 criancinha e eu tenho no 19 filho adulto. O que transformou de criancinha em filho adulto? Dor. Quem quer crescer em Deus, levanta a mão. Amém? Você vai sofrer. Porque é assim que Deus faz. Não tem jeito. Infelizmente, o pecado nos estragou tanto que nós não aprendemos só por ouvir. Nós aprendemos por sofrer. Então ele vai promover e eleger as dores que vamos ter. Mas ele promove e elege isso com nós sendo filhos. Certo? O que mais? Diz assim, diz que ele é... Aliás, mais um texto que eu preciso ver.
Abram em Ezequiel capítulo 46. Ezequiel 46. Versículo 16. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente de sua herança a algum de seus filhos, pertencerá a este e será possessão dele por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tomará para o príncipe, porque a seus filhos, somente a eles, pertencerá a herança. Deus não dá o que é nosso para os outros. O que é nosso é nosso. Aqui o texto é importante mais do que para vocês, para os pais. Porque tem pais que tornam primos mais importantes que os filhos. Quem aqui foi comparado com primo? Levanta a mão. Quem aqui foi comparado pelos pais de alguma maneira? Levanta a mão. Vocês estão me entendendo? E isso é pecado, e é pecado grave da nossa parte para com vocês. Mas é pecado grave. Por quê? Porque nós não podemos dar aos outros o que é dos nossos. Nós não podemos fazer isso. Deus não faz isso. O que é teu, Ele não vai dar para o outro. Você quer ver uma prova disso? Lembra de Raquel e Lia? Lembra? Olha o texto bíblico, lá em Gênesis. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, Lia tinha olhos baços, a pálpebra cai. Qual é o nome da cirurgia plástica que faz para levantar? Tá, é esse. Você levanta a pálpebra. Lia tinha olhos baços. E o rosto para uma mulher é extremamente importante. Mas extremamente importante. E ele não era objeto do amor de Jacó. Ela não era objeto do amor de Jacó. O objeto de amor era Raquel. O que aconteceu? Olha o que o Senhor fez. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Ao passo que tornou Raquel estéril. Porque Raquel era formosa, era bela. O que o texto bíblico está ensinando? Que Deus não dá só coisas boas para a gente. Você tem virtudes, mas você tem defeitos. Quem aqui se concentra mais nos seus defeitos? Levanta a mão. Levanta alto. Quem aqui se concentra mais nas suas virtudes? Levanta a mão. Alguns poucos. Certo? Eu vou explicar isso depois para vocês. Então, quando você se concentra muito no seu defeito, qual a impressão que você tem? Que o pai foi injusto com você. Só que presta atenção. Você vira uma Lia. E ele simplesmente vai te conceder coisas boas. Deus é um Pai tão justo e perfeito que não nos concede apenas dificuldades. Porque como nós nascemos em pecado, no mundo caído, num corpo caído, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter coisas do nosso corpo que não são agradáveis. Nós vamos ter coisas da nossa alma que não são agradáveis, que não são desejáveis. Você vai ter dificuldade com dinheiro, com relacionamento, vai ter sonhos não cumpridos, você vai ter algum tipo de problema. Só que Deus também te deu coisas boas, porque Ele tem por você uma filiação, você é para Ele filho. Então Ele tem plena clareza de como Ele age com você. Então Lia e Raquel revelam isso. Você está entendendo? Que mais? Este é meu filho amado. Eu já fui inserindo amor aqui ao longo do tempo. Como Deus é amor, Ele não pode fazer nada. Nada com você sem amor. E aqui, meus queridos,
Eu tenho um texto, o Senhor depositou ele para mim, logo um tempo depois da morte da Leci. E é um texto de Oséias, onde ele diz que ele faz a ferida e ele mesmo a sara. É um texto que eu estou começando a ficar pronto para estudar. Eu já tentei estudar e não consegui. Porque tem feridas que ele faz. Então, por exemplo, uma parte de vocês aqui foi sexualmente abusado. Vocês eram crianças. Olha o silêncio. Uma parte de vocês foi abusada. E como é que eu encaro Deus nisso? Como é que eu incluo Deus nisso? Eu cheguei por 2 ocasiões na clínica a ouvir de pessoas que ouviram dos pastores. Então, tem um pouco de telefone sem fio aí. Corro o risco de estar sendo... Mas por 2 ocasiões, 2 pessoas me disseram: César, o meu pastor me mandou perdoar Deus. Eu falei: o quê? Porque Deus errou. Onde Deus estava num abuso? Ele queria aquilo? Não. Ele permitiu aquilo? Sim. Porque Ele escolhe a maneira de formar Cristo em nós. Porque que eu fui de um jeito indevido, eu não tenho problema de abuso, mas eu fui iniciado sexualmente de um jeito indevido. Porque que eu vivi a escravidão sexual na minha mente por anos a fio. Porque, queridos, eu não sei quantos irmãos eu já ajudei com a minha história. Deus levanta pessoas que precisam se identificar com a dor dos outros. E Ele é amor. Eu perdi uma sobrinha, filha, a Rossana. Se você imaginar uma menina crente, mas crente, uma graça, era a Rossana. Morreu em 12 horas. Deu entrada no hospital, o médico achou que era uma gripe, liberou, voltou para o hospital. A hora que a médica resolveu passar o tomógrafo, o pulmão estava tomado por uma pneumonia. E ela partiu. 12 horas. No início do tratamento da Leci, 2 anos depois partiu a Leci. 2 anos depois partiu minha sogra. 1 ano depois partiu minha mãe. Sobrou a Jéssica. Eu não ousei orar ao Senhor, mas eu admito que passou o pensamento: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Eu não vou mais suportar. Sabendo que eu vou suportar. Porque o Senhor não faz nada além das minhas forças. Ele é amor. Não importa a maneira, o jeito, a forma pela qual Ele faz. Ele é amor. Pega a palavra amor e estuda ela. São 8 palavras que nós temos no grego. 6 são usadas no Novo Testamento. No Velho Testamento, se não me engano, são 18 palavras usadas para amor no hebraico. Pega a palavra e vai estudar o contexto, vai estudar a maneira pela qual o Senhor ama a gente. Ele tem profundo amor. Amanhã de manhã eu vou falar um pouco para vocês a respeito disso, de quem é esse Deus Pai. Onde a palavra Pai aparece expressando em qual atitude da parte dele. Ele é amor, não importa o que ele está fazendo. Você está me entendendo? E aí, ele vira e diz assim: que eu tenho profundo prazer em você. Presta atenção. Teu papai te elogia. Teu papai vê coisas boas em você.
Ou Ele tem profundo amor por você, a tal ponto dele fazer coisas boas. Quando a gente tem amor, tudo que o outro faz é gostoso. Não é assim? Quando você não tem amor, você critica tudo. Mas quando você tem amor por uma pessoa, tudo que a pessoa faz é gostoso, é engraçado, é leve, a gente recebe bem. Deus olha para você com a atitude de um pai. Ai, olha o jeito que ele anda, olha que coisa mais linda. Olha o jeito que ele senta. Nossa, só como é que foi bem educado. Nossa, só como é que ele é uma pessoa agradável. Deus pensa isto porque Ele tem prazer em nós. Ele tem uma coisa que Ele não tem prazer em nós. Uma palavra chamada pecado. Tirando o pecado, Deus tem prazer em nós. O recolhido, o mais tímido, como é que meu filho é discreto, hein? Ele vê coisa boa. Aquele expansivo, nossa, como é que meu filho é proativo. Ele vê coisas boas em nós, porque ele tem prazer na nossa pessoa. Não somos maduros, não temos tudo resolvido, temos uma série de pecados complicado, difícil, dentro de nós, mas simplesmente o que ocorre com ele dentro de nós? Ele vira e tem prazer naquilo que é bom. Ele tem prazer naquilo que está resolvido. Está fazendo sentido para você? Simplesmente é assim. Então Ele está falando coisas boas de você. Quem aqui nunca recebeu elogio do pai? Homem, do pai. Olha lá. Querido, você tem coisa boa. Viu? Eu não te conheço. Mas se eu te conhecer por 10, 15 minutos, eu vou levantar coisa boa em você. É o jeito que o teu papai celeste pensa. Você também tem. Está entendendo, querida? Vocês que levantaram a mão, vocês têm coisas boas. Porque Ele, no novo nascimento, depositou de virtudes dele em vocês. Nenhum de nós é um anjo, mas nenhum de nós é um demônio. Nenhum de nós é o cara do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Mas nenhum de nós é um poço de problema onde não haja coisas boas. Nenhum de nós é. Ele nos olha vendo coisas boas. Nós precisamos pedir com urgência: Senhor, me ajuda a me ver do jeito que o Senhor me vê. Tira os meus olhos. Tira os olhos dos meus pais que foram depositados em mim. Ô, seu preguiçoso. Ô, sua sem vergonha. Ô, seu isso. Ô, seu folgado. Ô, seu aquilo. Senhor, tira da minha mente, da minha emoção, aquilo que me foi ensinado que não corresponde à tua verdade. E deixa que eu me veja segundo a tua verdade. Deixa que eu sinta segundo a tua verdade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: ora, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nós não recebemos, meus queridos, pela emoção. Nós recebemos pela fé, pelo entendimento. Então nós precisamos clamar: Senhor, como eu sou como filho teu? Como eu sou? Você precisa fazer essa distinção do que te foi ensinado. E você precisa ser renovado no teu entendimento naquilo que Deus Pai entende de você. Está conseguindo entender? Muito bem. O que acontece? Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O Espírito Santo toma Jesus e o leva a um deserto. O que está nos esperando depois de domingo? Obrigado, César. O que está nos esperando depois de domingo? Um deserto. E lá no deserto, você vai ser tentado em 3 coisas, e eu vou te dizer que você vai ser tentado em 4. Jesus foi tentado em transformar pedras em pães, prover o que é básico. Você tem necessidades básicas, de dinheiro, de afeto,
de moradia, e você corre o risco de prover isso por conta, não do jeito de Deus. Você tem necessidade de aceitação. O diabo levou Jesus no alto do pináculo. O alto do pináculo tem 138 metros. A Catedral de Maringá, aquele cone, que é conhecido aí, tem 130 metros. São 8 metros a mais. Satanás levou ele lá no alto do pináculo, e na cultura judaica dizia-se o seguinte: quem pulasse do alto do pináculo e chegasse embaixo vivo, seria reconhecido como rei. O que o diabo estava tratando em Jesus? Aceitação, reconhecimento. Pula. Sem passar pela cruz. E Jesus? Você vai ser tentado a produzir reconhecimento fora de um jeito. Comprar uma roupa, usar uma roupa, ter um status, buscar um título, buscar alguma coisa que te alivie no processo de aceitação. Alguns, Satanás é muito sutil, você vai mirar um cargo na igreja, você vai mirar não, eu quero ser um discipulador, eu quero ser um discipulador de tantos, eu quero ser um diácono, eu quero um dia ter o microfone. A Bíblia diz assim: se alguém aspira ao episcopado, ao pastoreio, excelente obra almeja. Mas, meus queridos, não é errado desejarmos cuidar de pessoas, mas nós temos que verificar se na nossa motivação nós não queremos apenas o reconhecimento que o lugar traz. Os irmãos estão entendendo? Então a gente é tentado nisso. E Jesus também foi tentado. Satanás o levou num alto monte. Monte na Bíblia significa reino. Reino. Monte na Bíblia significa reino, sempre. Então os montes falam disso. Os montes que a Bíblia traz, as histórias que traz envolvendo, falam do reino. Satanás levou ao mais alto monte e mostrou toda a glória deste mundo. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus novamente, mediante a palavra, repreende o diabo. Então nós também seremos tentados na glória deste mundo. Não busquem a glória deste mundo. Hoje de manhã eu li João 12 para vocês. Existem 4 vezes na Bíblia em que aparece a expressão: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Neste texto de João 12 que eu li, versículo 26, ele diz assim, que nós precisamos odiar a nossa vida. Mas ali está usando no contexto em que os gregos queriam conhecer a Jesus. E os gregos eram a cultura. É como se a ONU chamasse Jesus. Jesus, queremos te ouvir. E aí todos nós diríamos assim: opa, a ONU quer ouvir Jesus. E Jesus virou e falou assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus falou o quê? Eu não posso ter glória pessoal nesta terra, senão a glória da cruz. Então a glória pessoal nós temos que ter ódio. Ela tem que ser inimiga nossa. Ela tem que ser inimiga nossa. Por quê? Porque ela pode nos levar ao afastamento e uma subjugação a Satanás. Vocês estão entendendo? Só que, meus queridos, das 4 tentações, as 2 primeiras começam assim: se és filho. Eu estou trabalhando com os irmãos que nós somos filhos. O que Satanás vai fazer essa semana? Vai levantar um deserto. Vai levantar uma necessidade. Para que você veja que você não é filho. Tem algum namorado que você está esperando que ele vai sumir. E Satanás vai jogar: será que você é filho? Tem algum emprego que você está esperando que não vai rolar. Tem alguma coisa básica que você está desejando que não vai acontecer.
E Satanás vai dizer o quê? Muito suavemente: será que você é filho? Será que você é filho? E você precisa aprender a discernir isso que Satanás traz. Por quê? Porque Satanás sabe que se você se ver como filho, você é plenamente livre. Verdadeiramente livre. Não há compulsão, não há droga, não há sexo, não há pornografia. Eu não fujo, eu não tenho por que ficar preso nas coisas, eu não sou queixoso. Você vai ser plenamente livre, verdadeiramente livre. Então ele faz uma oposição violentíssima, mas violentíssima, para que nós não nos vejamos como filhos. Se eu continuasse lendo o texto de João 12, o texto bíblico diz assim: eis aí vem o príncipe do mundo, porém ele nada tem em mim. Quem é o príncipe do mundo? O diabo. Vamos parar e vamos entender. O diabo apareceu na Bíblia em forma do quê? Da serpente, certo? Qual foi a maldição da serpente? Você vai rastejar todos os dias da tua vida e você vai comer do pó da terra, certo? Essa foi a maldição sobre a serpente. Presta atenção. Quem é o pó da terra? Satanás se alimenta de quem? Eis aí vem o príncipe do mundo, mas ele nada encontra em mim. Ele não encontra nada em mim para comer. Onde Satanás vai tentar comer de nós esses próximos dias? Satanás vai tentar comer de nós nas lutas da filiação. Em prover coisa básica, em buscar reconhecimento e em poder. Ele vai nos tentar nestas coisas. E ele vai tentar, ao destruir o que Deus tem, ao tentar destruir, mostrar para nós que nós não somos filhos. E o que você vai ter que fazer? Se levantar. Senhor, não importa o que aconteça, eu sou filho. Porque o Senhor disse a meu respeito que eu sou do Senhor, que eu sou teu. Este é meu. O Senhor diz que é meu. Eu ainda não estudei, mas há 32 menções no Novo Testamento do Deus e Pai, o Deus e Pai, o Deus e Pai, o Pai e Deus, o Deus e Pai, o Deus e Pai. Deus fala de soberania, Pai fala de amor. Tudo que ocorre com você tem a soberana mão de Deus e tem o amor de Deus. Não importa o que seja e o que aconteça. Por isso, não há por que ser queixoso. Vocês estão entendendo? Porque Ele está atrás de tudo isso. Como se não bastasse, a voz do Pai aparece no Monte da Transfiguração, dizendo quase a mesma coisa, apenas acrescentando um ponto a mais. A voz aparece no Monte da Transfiguração e diz assim: este é meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. A Ele ouvi. Então foi acrescentado a Ele ouvir. Por quê? Porque no Monte da Transfiguração apareceu a figura de Moisés e de Elias. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Porque em Eliseu começou a escola de profetas, mas Elias é o primeiro profeta a restaurar a nação de Israel. Então é nele que se começa isso. Então ele tem ali os profetas, a lei, e ele tem os profetas. O que ocorre? Olha Jesus lá no caminho de Emaús. Então o Senhor lhes abriu tudo que a seu respeito estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Então o Velho Testamento todinho se refere aos profetas. Então quando o texto bíblico diz da lei e dos profetas, está dizendo o quê? Que hoje a lei tem que me mostrar Cristo. Que qualquer pessoa que profetizar a meu respeito tem que me mostrar Cristo. Que tudo é Cristo.
Então, a lei e os profetas foram culminados na pessoa de Cristo. A Ele ouvi. E eles têm um vislumbre da glória de Deus. Porque o rosto de Jesus fica como o sol do meio-dia. E aquele ambiente fica tão prazeroso, tão prazeroso, tão prazeroso, que Pedro, na espontaneidade dele, digamos assim, né, para ser bondoso com ele, na espontaneidade dele, Senhor, bom é este lugar, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e nós vamos ficar apreciando, não vamos sair daqui não. Mas o Senhor sabia que eles estavam tendo um vislumbre do que seria a eternidade. Pedro, João e Tiago. Tiago foi o primeiro a morrer. João foi o último a morrer. E Pedro foi uma base, uma pedra para ser levantado na formação da igreja, como Paulo foi. Os 3 tiveram esse vislumbre. Meus queridos, eles descem do monte, cheios de Deus, como Jesus saiu do arrependimento cheio do Espírito. Jesus vai para o deserto e é tentado pelo diabo. Quando eles chegam lá embaixo, o que tem? Um pai com um filho possesso. As 2 vezes que a voz do pai falou, nas 2 vezes nós temos um questionamento com a filiação. Nós temos lutas com filiação. Nós temos um embate com a filiação. Não estranhe se seus pais brigarem entre eles ou com você essa semana. Não estranhe. Mas não estranhe. Guarda o que eu estou te falando. Satanás detesta o evangelho que está sendo pregado. Porque, como eu estou dizendo, este evangelho liberta verdadeiramente. Então, Satanás detesta este evangelho. Ele não quer, de forma alguma, este evangelho. Mas louvado seja o nome do Senhor. Porque Tiago 4,7 diz uma coisa simples. Diz assim, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Vamos falar juntos? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai fugir de nós. Mas para isso, você não pode inverter a ordem. Você não pode se sujeitar ao diabo e resistir a Deus. Você tem que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Você está me entendendo? Só que ele vai levantar situações de oposição para questionar a tua filiação nos próximos dias. E o que você vai precisar fazer? Senhor, meu coração está descansado. Senhor, meu coração está descansado. Senhor, eu estou seguro em Ti. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. À noite nós continuamos. Vamos orar. Abraça quem estiver perto de vocês, se for possível. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nos sujeitamos a Ti e resistimos a Satanás. Continua a nos dar paz neste ambiente. Guarda aqueles que estão no trânsito, guarda aqueles que vão voltar depois. Guarda-nos em nome de Jesus. Continua a promover paz no nosso meio, segurança e alegria entre nós. Que não haja atitudes de desprezo, de rejeição, mas pelo contrário, atitudes de amor e de cuidado um com o outro. E Senhor, nos prepara para os próximos dias. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Ele pisou a cabeça da serpente. Maior é o que habita em nós do que o que habita no mundo. Louvado seja o Teu nome. Dá provas para os meus irmãos essa semana do Filho, do amado
e do prazer que o Senhor tem em nós. Dá provas para os meus irmãos dessas verdades. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.